Boa noite. Meu nome é Zilão Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar e saber como está a situação atual da reforma da Previdência Social no âmbito dos estados e municípios e também falar um pouco sobre a reforma federal. Nós vamos conversar com o Procurador do Estado, Paulo Modesto, que é também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público. Paulo, é um prazer tê-lo aqui novamente e, sobretudo, para falar de um tema desse, né? Prazer meu participar deste encontro. Sou promotor de justiça, mas ao mesmo tempo estudioso da matéria de previdência já há muitos anos. Eu troquei procurador por promotor, não foi? Não tem problema, é normal e tranquilo isso. Nós estamos com um cenário ainda de muita penumbra e é preciso que o servidor perceba que algumas questões estão na ordem do dia, nos próximos dias, sendo decididas. Fique alerta. É por isso que vocês vão fazer esse congresso, né, esse seminário aqui sobre a reforma do direito público, né? Exatamente. A reforma do direito previdenciário, né? Exatamente. Na verdade, envolve direito previdenciário, constitucional, administrativo, que são hoje 3 áreas que conversam muito proximamente sobre o tema da previdência dos agentes públicos. É um tema complexo, mas ao mesmo tempo que toca na vida de todos nós, que vai afetar a vida dos servidores nos próximos 20 anos. Como é que faz para a gente se inscrever aqui nesse evento, Paulo? É através de um site, né? Simpla. www.simpla.com.br/IBDP. Acho que vale a pena você que gosta dessa área e, sobretudo, você, servidor, precisa saber o que vai acontecer com sua vida logo, logo. Não é não? Com certeza. Nós temos na Bahia uma data fixa, que é a data de 28 de julho. Alguns entendem que até chega a 29, mas, por segurança, considere 28 de julho como uma data limite de adesão à Previdência Complementar do Estado para os servidores antigos, servidores anteriores à implantação da Previdência Complementar na Bahia, que foi criada em 2015, implantada efetivamente em 2016 e, a partir do momento em que ela foi implantada, começa uma limitação no valor dos benefícios previdenciários. Nenhum servidor pode, depois da implantação da reforma da Previdência Complementar, receber mais do que o teto do INSS. Mesmo os antigos? Mesmo estando no Estado, mesmo tendo feito concurso público, mesmo sendo estatutário, não pode ganhar mais. Então, a nova geração que ingressa, já ingressa com essa limitação de R$ 7.087, com uma aposentadoria máxima do regime próprio. E que vai ser uma grande diferença do que foi no passado, né? Sim, exatamente. Mas o problema está na transição, porque a Previdência sempre foi eu mencionava antes, uma bicicleta, né? Uma roda em que uma geração financia a outra. A geração que ingressa, ao fazer suas contribuições, não tem uma conta individual precisa, em que ela vai depositando, aqueles valores vão sendo identificados. Não. No regime próprio, há um regime de solidariedade intergeracional em que os depósitos que são feitos pela geração que ingressa financiam os benefícios da geração anterior, já aposentada. O problema é que depois da Previdência Complementar ter sido implantada, não só na Bahia, mas na União em 2013, em outros estados em 2015, 2014, 2016, conforme cada caso, nós temos uma redução das contribuições que deixam de incidir sobre a totalidade da remuneração dos servidores e passam a incidir sobre essa fração, que vai até o teto do INSS. Mas aí como é que você financia as gerações passadas? Esse é o problema. Na medida em que um maior número de servidores ingressa e um outro grupo sai e se aposenta, quem financia a geração que vai se aposentar ainda nos próximos anos? Praticamente, ela fica sem financiador, porque o financiamento reduz brutalmente. O que acontece? Nós estamos encomendando uma crise ainda maior no orçamento da Previdência. Não da Previdência geral, vejam, mas da Previdência própria, da Previdência dos agentes públicos, da Previdência que paga para os antigos valores integrais de remuneração e para os novos paga até o teto do INSS. Isso significa que se não houver complementação do Estado, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria de todo mundo? Isso significa que ou o Estado vai aportar mais, retirando do orçamento verbas para fechar as contas da Previdência nos próximos anos
dos agentes públicos, ou ele vai exigir alíquotas maiores dos servidores, inclusive alíquotas extraordinárias, ou ele vai incentivar que os antigos servidores migrem para a Previdência Complementar. E é isso que vários estados estão fazendo. Hoje, já 9 estados criaram incentivos à migração dos antigos servidores, assumindo não só a Previdência Complementar que eles vão aderir, o regime próprio, que também eles permanecem até o limite do teto do INSS, como também devolvendo as contribuições que foram feitas acima do teto do INSS. Isso contempla o judiciário também? Contempla qualquer agente público, na União desde 2013. Perfeito, mas se o judiciário, por exemplo, que são os maiores salários, quem é louco o suficiente para trocar um salário que é 3 vezes mais alto do que esse teto? Muitos. Na verdade, hoje, alguns que fazem cálculos matemáticos que mostram que com a atualização apenas da diferença entre o teto do INSS e o atual vencimento, esse valor contributivo atualizado mês a mês tem um valor expressivo que, somado a essas 3 parcelas, ou chega ou até ultrapassa o valor atual da remuneração, por força da falta de atualização dos vencimentos nos últimos anos. Além disso, como o cenário que se avizinha é de crise financeira para os estados, municípios e até para a União, em matéria de previdência dos agentes públicos estatutários, esse cenário tem que ser contabilizado, porque esse cenário de preocupante descasamento entre contribuições e despesas vai fazer com que todos esses entes aumentem as suas alíquotas, que hoje já são elevadas, já são acima das alíquotas do INSS. Você tem alíquotas de 15%, a União chega até 22%, ainda que graduado por faixas, né? Por faixas da própria remuneração dos agentes, como se ela fosse fatiada e em cada faixa incide uma alíquota. A mesma coisa acontece aqui, sendo que aqui nós temos 2 faixas, 14% e 15%. Para simplificar, nós dizemos que tem uma Sim, de qualquer forma, 14% e 15% é bem maior do que a contribuição geral é feita, né? A percentual é bem menor. Sim. Não, na verdade, mais ou menos. Se você ingressa hoje no Estado, você tem hoje a remuneração até R$ 7.087 pelo regime próprio, considerando a média. Depende de quanto você ganhar, você não necessariamente ganhará 7.087. Você vai fazer a aplicação à Previdência Complementar e depende dos resultados financeiros dos aportes que forem feitos. E se você não tiver contribuições anteriores, você só vai ganhar isso mesmo. Você vai ganhar os 7.087 mais a resultante das contribuições da Previdência Complementar. Para esse servidor do futuro, tudo tranquilo. Quer dizer, tranquilo não está, mas assim, tudo bem. Está mais ou menos compreensível. Sim. Mas esse processo de transição deve estar deixando todos os servidores malucos, não? Exatamente. Esse processo de transição é gravíssimo e as pessoas não estão se dando conta disso. E no caso da Bahia é mais grave ainda, porque nós estamos sendo obrigados a decidir até 28 de julho sem ter todas as peças do cenário colocadas. Mas você acha que o servidor está entendendo o que ele está escolhendo, o que ele vai precisar escolher? Mas essa resposta eu vou precisar de você no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, conversando com Paulo Modesto, presidente do IBDP, falando sobre reforma da Previdência de você, servidor público. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre reforma da Previdência e quanto isso vai afetar servidor público. Nós estamos conversando com Paulo Modesto, que é promotor de justiça e presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Público. Paulo ficou do bloco passado a pergunta: será que o servidor está realmente entendendo o sentido e o alcance do que ele vai escolher? A minha impressão é que não. E a minha impressão é que há uma tendência à inércia saudosista, eu diria, né? O servidor tem a memória de um tempo de paridade vantajosa,
quando a relação entre ativos e inativos guardava uma sintonia fina e o servidor ativo tinha aumentos acima da inflação. Quando isso acontecia, é óbvio, o pensionista e o aposentado também tinham aumentos acima da inflação e as alegrias e saudades dessa época faz com que as pessoas imaginem que vão viver a mesma coisa quando aposentarem. Não vão, não vão, porque esse tempo passou, nós temos assistido ao contrário, cada vez mais a dificuldade de elevação salarial ou de vencimentos dentro do setor público. Nós tivemos na Bahia, por exemplo, agora esse ano, 4% de reajuste, a inflação foi mais de 10%, o INSS atualizou em 10%. Os servidores tiveram atualização de 4%, e não todos. E não todos. No ano passado tivemos 0%, o INSS teve 6% e pouco. E cada ano que nós temos visto uma defasagem, um descompasso cada vez maior entre as remunerações do setor público e a atualização inflacionária. O que também importa numa redução da atualização do benefício previdenciário do servidor aposentado. E a tendência, se esse descasamento entre contribuições e benefícios continuar, é o peso da carga previdenciária passada a dificultar aumentos para os servidores ativos e, consequentemente, isso se cria um ciclo vicioso em que não se aumenta o ativo porque vai repercutir para o inativo e, por força desse duplo peso, não se dá um aumento adequado sequer para repor a inflação, o que agrava o problema para o ativo e para o inativo. Esse cenário, que não é hipotético, porque já está acontecendo, faz com que a avaliação dos servidores antigos quanto à ideia de optar pela Previdência Complementar mude. E muitos estão pedindo na União que a União reabra o prazo para o ingresso na Previdência Complementar, que já fechou em 2019. Em outros estados também, planos que já aconteceram de adesão dos antigos, que já fecharam, sejam reabertos, como agora aconteceu novamente, reabriu no Piauí, por exemplo, tinha fechado, uma nova lei foi feita e reabriu até 2023. No Ceará, para 2023. Alguns estão terminando agora em final de 2022. E a Bahia? Então, a Bahia, nós temos um prazo fatal até 28 de julho, sem que o governo do estado tenha ainda deliberado nada sobre o benefício especial. Vejamos, eu imagino que haja uma certa forma de compensação, porque o servidor que já está nativo há muito tempo, ele já contribuiu pela paridade da em paridade com o salário da ativa. Isso. Então, ele já contribuiu. Sim. Se ele fizer a opção, ele não vai receber pelo que ele já contribuiu. Ele vai ser indenizado ou ele vai ser... o prejuízo é total para ele? Indenizado, mas essa indenização, em regra, ela é paga como uma parcela, um benefício adicional à previdência própria. É um benefício não previdenciário, é um benefício indenizatório que devolve os valores de contribuição superiores ao teto do INSS. Corrigidos, obviamente. Corrigidos. De fato, como foi mencionado, o servidor que ganha, vamos supor, 7.087 e ganhou assim durante a vida toda, para ele não tem a menor repercussão isso. Para os servidores acima de 7,87, para esses, eles contribuíram a vida toda com valores superiores a isto. Não seria razoável exigir que ele tenha o mesmo benefício do primeiro, pois, na verdade, ele contribuiu a mais e em previdência, além da solidariedade, existe o princípio da contrapartida. Você não deve contribuir sobre aqueles valores que não tenham repercussão na inatividade. As vantagens, por exemplo, remuneratórias que não têm repercussão na inatividade, o Supremo já disse, não devem ser objeto de contribuição previdenciária. Pode ser de imposto de renda, etc., mas não contribuição previdenciária. Ora, a mesma coisa significa que se houve contribuição e não tem contrapartida, deve haver devolução. E isso tem o nome de benefício especial. Já acontece na União desde 2013 e em 9 outros estados no Brasil já está regulamentada e, pelo menos em 7, implantada, né? Porque há 2 casos em que a implantação é recente e ainda falta alguns detalhes operacionais. Na Bahia sequer existe lei sobre isso.
Então não dá nem para decidir ainda. Não dá para decidir. A rigor, ou nós prorrogamos o prazo de 28 de julho para, formado o cenário completo, normativo, o servidor poder fazer uma opção informada, ou regulamentamos o benefício especial usando o modelo federal, usando o modelo de Santa Catarina, que é o último, usando o modelo do Maranhão, do Paraná, de Minas Gerais, de Alagoas, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, Piauí, todos esses estados já implantaram o benefício especial e estão colhendo frutos com isso, porque também o Estado ganha. Isso aqui é interessante, porque no regime de paridade, a despesa previdenciária futura do Estado é incerta. Se há uma incerteza para o servidor sobre qual é a alíquota de contribuição futura e qual o ônus que ele vai ter em permanecer na paridade, para o Estado há a incerteza de qual vai ser a política salarial dos próximos anos. Se algum governador, por exemplo, conceder aumentos acima da inflação, populistamente, de forma irresponsável, aquilo terá uma repercussão previdenciária imediata, criará um déficit previdenciário ou imediato ou logo em seguida. O que seja, para aquelas agências financiadoras, os bancos, as agências internacionais que queiram financiar um estado ou um município, algum projeto e ficarem preocupadas qual é o risco financeiro que aquele estado traduz, o spread que deve ser aplicado, é difícil para essas agências fazerem isso numa política em que a maior parte dos servidores esteja sobre a regra da paridade. Agora, do jeito que você está me contando aí, como é que está funcionando isso, me parece que o que está sendo criado aí é uma panela de pressão com muitas questões jurídicas, um risco jurídico, uma insegurança jurídica muito alta. Sim. Quais são elas que você vislumbra? Eu vejo risco jurídico e vejo risco econômico, seja para o servidor, seja para o Estado, para os dois. Vou falar dos riscos jurídicos agora, o econômico logo em seguida. Riscos jurídicos para o servidor, risco de elevação de alíquotas, de criação da alíquota extraordinária, de redução de benefícios para pensionistas e de congelamento salarial, congelamentos ou paralisações nos próximos anos, de reajustes. E a gente não sabe de vantagens, novas reformas da Previdência, por exemplo, diante da crise. Isso, obviamente, vai ser judicializado e a gente não sabe qual é a resposta que pode vir para aí. Provavelmente isso vai ser... Aliás, já está sendo judicializado, né? Nós temos várias ações no Tribunal de Justiça da Bahia hoje e ações no Supremo questionando a reforma da Bahia e a reforma federal. É inevitável, já que o diálogo ainda tem sido muito escasso. Há uma vontade do Estado em fazer a regulamentação da reforma da Previdência no tópico do benefício especial, ele expressa isso, ele diz isso, mas os prazos estão acabando, faltam 2 meses, né? E o cenário está inconcluso ainda. Então, nós esperamos que isso aconteça, ou pelo menos a sinalização de que esse prazo vai ser prorrogado. Há um projeto na Assembleia de prorrogação desse prazo, mas é preciso que o servidor saiba que esse cenário existe, né, de risco jurídico e de risco econômico. Quais são os econômicos, na sua opinião? Econômico, vários. Na medida em que você aumenta a alíquota, você reduz o benefício. Na medida em que você aumenta o peso da massa de aposentados e não tem financiadores, você aumenta o risco de congelamentos salariais. Ou inadimplência? Em que você tem também novas regras da Previdência sendo aprovadas a toda hora. Mas você acha que há algum risco de não pagar, eventualmente? Não creio que não haja o risco de não pagar. Acho que o risco de perder direitos existe muito claramente num cenário de crise maior e o risco de custar mais caro, de ser para o servidor algo que ele, do ponto de vista de previdência, ele não vai poder contar com a segurança que contava no passado. Sim, mas com esse cenário todo, com essa insegurança, além da insegurança jurídica, essa incerteza geral, como pode o servidor decidir, como você mesmo disse, se todas as questões não pode. Estão judicializadas? Não. Quanto à judicialização, é inevitável. Você não tem como proibir ninguém de questionar nada. Você vai ter a judicialização, como já existe a judicialização, exatamente porque não há um cenário de clareza jurídica nem de precisão jurídica sobre as matérias. Quando você tem por exemplo, existe uma ação judicial, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão
para exatamente questionar a ausência do benefício especial. Não foi aprovada a lei, está chegando o prazo, existe uma impossibilidade do servidor optar, ou decidir, em termos lógicos, porque ele não tem como optar entre um quarto escuro e um quarto também escuro. É preciso dar um mínimo de luz no cenário, para que ele possa fazer uma decisão, tanto que nenhum servidor da Bahia fez opção. Antigo fez opção pela Previdência Complementar no início, logo da implantação da Previdência Complementar, exatamente porque não havia o benefício especial, não havia esse cenário claro. E o que está acontecendo agora? Os que estão optando, são poucos, são aqueles que não têm quase prazo nenhum, né, de serviço anterior, estão ingressando agora, estão todos optando, claro, porque vão ter um plus adicional. Mas os antigos não optam. E isso é trágico para o Estado. Nós temos uma previdência complementar muito pequena. A Previdência da Bahia complementar, do Prev Nordeste como todo, chegou a 1.500 pessoas, envolvendo aí vários estados, 3 estados. Mas a gente sempre soube que a Previdência do Estado da Bahia é uma previdência com graves problemas financeiros. Mas vamos falar isso no próximo bloco, tá certo? Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Paulo Modesto sobre a reforma da Previdência e quanto isso lhe afeta o servidor público. No bloco passado ficou aquela pergunta a Previdência, pelo menos é o que eu soube, do ponto de vista apenas de notícias, claro, sem grandes detalhes, é que a Previdência do Estado da Bahia está numa situação gravíssima do ponto de vista de conta corrente no momento, né? Na verdade, não existe uma Previdência da Bahia, existem várias Previdências, né? A Bahia tem servidores nas empresas estatais que são seletistas, tem policiais militares que têm um regime previdenciário bastante favorecido, que eles chamam de modelo de proteção social da militar, inclusive com contribuição reduzida agora para 10,5%, antes era 14%, caiu a contribuição, e os servidores civis aumentou a contribuição, e você tem assimetrias dentro desse mesmo conjunto previdenciário. Mas ele não é insanável, ele pode ter várias soluções e ele no início teve uma boa implantação, na época da Coelba, quando se venceu, etc. Na verdade, a lei estabelece claramente que o Estado, no regime próprio, ele contribui o dobro do que contribui o servidor. Só que não há um fundo identificado em que a gente possa controlar a rigor e com transparência todas essas verbas. Acaba sendo uma conta corrente contábil, única. Uma conta única. E isto cria a ideia de que apenas o servidor vai financiar a Previdência, e não é assim. É porque o Estado, em vez de financiar efetivamente, está usando dinheiro em outras coisas. Na verdade, então a conta autorial não funciona. Em qualquer Previdência, o empregador e o empregado financiam. O Estado e o servidor devem financiar a Previdência própria. Isto deve ser um compromisso de longo prazo e deve ser planejado e articulado. Há avanços nessa matéria. O Estado tem melhorado o mapeamento da sua força de trabalho, tem fechado alguns espaços problemáticos de evasão, inclusive, nessa matéria, tem tentado centralizar a gestão desta previdência, a interpretação das regras previdenciárias. Eu identifico vários avanços, mas identifico também a necessidade de diálogo. A necessidade de dialogar com os especialistas para fechar os espaços de normas não estabelecidas, as assimetrias, problemas técnicos na elaboração das leis que acabam depois criando passivos previdenciários grandes e precisam ser resolvidos. Agora, essa opção é pela complementariedade particular, não é isso? Não necessariamente. Na verdade, existe um regime previdenciário complementar com um órgão oficial, que é chamado Planserv. O servidor não é obrigado a aderir ao Planserv. Ele pode aderir ao Planserv ou não. São duas coisas diferentes. Uma é migrar para um regime de previdência complementar. E a outra é escolher migrar para Planserv.
Você tem servidores federais, por exemplo, que optaram pela migração da Previdência Complementar, mudaram seu regime previdenciário e optaram pela Previdência aberta. Outros migraram pelo plano complementar da União, né? Que são vários, aliás, até. Não é um só, não. Tem o FUNPESP, dos servidores executivos, e tem os do Judiciário e do Legislativo, são distintos. Que, aliás, é um mau negócio do Judiciário e do Legislativo, porque ao dividir você aumenta a taxa administrativa e reduz o benefício. E o número de bobagem. pessoas contribuindo também. Hein? E o número de pessoas contribuindo. Pois é, e um número menor de pessoas contribuindo. Quanto menor o fundo de previdência complementar, pior para o servidor e pior para o Estado. Essa variedade de decisões que o servidor tem que tomar, com essa insegurança toda, complementar do próprio Estado, complementar aberta, não sabe se vai receber o dinheiro de volta, não sabe se vai ter lei prorrogando o prazo, não sabe se pode acontecer o que aconteceu no Chile, que deu um problema gravíssimo com essa previdência privada. Eu queria um pouco que você falasse sobre isso. O que vai acontecer na cabeça do servidor? Vai acontecer o que está acontecendo, uma tendência à inércia, uma tendência à imobilidade, um apego ao passado e uma análise ainda muito superficial do cenário atual vigente. A falta de uma análise detalhada sobre como é hoje a Previdência, sua complexidade, suas divisões, seu financiamento, suas perspectivas de futuro, fazem com que o servidor diga, não, eu tenho estabilidade, tenho paridade, tenho integralidade, se eu esperar mais alguns anos, se eu ficar mais tempo no serviço público, estou protegido por regras de transição, ainda que cruéis, mas que eu posso cumprir, eu vou ficar quieto. Esse quietismo, esse presentismo, a falta de visão do futuro ou de análise dos cenários futuros é ruim para quem deseja planejar seriamente a Previdência. Previdência exige segurança jurídica e segurança patrimonial. Exige previsibilidade de futuro. Se você não tem isso na Previdência, você está se auto-enganando de que você tem Previdência. Você está apenas contribuindo, mas apostando na sorte. Você está sendo imprevidente. E imprevidente. Agora, esse seminário que vocês vão fazer no dia 31 de maio, ele vai falar sobre esse tema? Tudo isso. Nós vamos ter um dia inteiro de palestras, no dia 31 de maio, no Hotel da Bahia, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, tratando de previdência complementar, tratando de benefício especial, tratando das assimetrias do regime de previdência própria atual, depois das reformas, e que continuam. A reforma continua. É isso que é preciso entender. Não acabou a reforma da Previdência e provavelmente não acabará nos próximos anos. A reforma tem sido um fato sucessivo, que continua com as suas leis, que ainda faltam algumas delas serem aprovadas, com os seus atos regulamentares, com as mudanças que estão acontecendo na Previdência Complementar, e o servidor tem que acompanhar tudo isso. Vai ser o primeiro evento presencial do Instituto depois da pandemia, depois desses anos todos de pandemia. Esperamos que seja muito produtivo. Nós conseguimos reunir os melhores especialistas em Previdência da Bahia e também que têm estudado a partir do direito constitucional, a partir do direito administrativo, o tema previdenciário público. Trouxemos representantes da Secretaria Municipal de Gestão de Salvador, envolvido também na Previdência, o Estado da Bahia também está presente com o seu secretário. Temos aqui procuradores de Estado, juízes, professores, gente que está dos dois lados do balcão. Criticando a reforma como foi feita e gente defendendo a reforma como foi feita. Agora, e é isso que é um evento científico, um evento com academia tem que ser um evento em que os dois polos do debate acontecem sem preocupação. Apesar de ser um evento de academia, ele foi projetado para que pessoas fora do direito, o próprio servidor público compareça para entender como vai ser o futuro dele? Na prática, às vezes, os servidores sabem mais sobre previdência do Estado do que os professores da academia. É muito comum que nós tenhamos o servidor que é preocupado com a sua previdência, estudando esse tema, sabendo mais que muitos professores.
Mesmo na academia, são poucos os professores que realmente estudam previdência própria e que estudam e entendem sobre previdência complementar. De fato, há um déficit, porque muita gente ainda está preso a esse passado, a essa imagem saudosista de uma aposentadoria que era muito simples. Você aposentava e continuava recebendo o mesmo vencimento. Então não tinha complexidade. Hoje não. Nós temos muitos microsistemas de previdência dos servidores, dos militares, dos servidores civis, dos servidores anteriores a 2003, anteriores a 1998, anteriores a 2019. Então você tem muitos microsistemas. E você acha que isso não rompe com o princípio da isonomia e isso não pode provocar insegurança jurídica com várias ações sobre isso, mas também na resposta no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, falando sobre previdência social do servidor público. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Paulo Modesto sobre servidor, a sua previdência privada, ou a sua previdência social. Não é? Porque agora vai ser tudo confuso, né? Vai ter privado, vai ter social, vai ter discussões. E a pergunta do bloco passado, essas ações todas, que fim elas vão ter, na sua opinião? Bom, elas estão tendo até alguns resultados. Já em 2021, o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para preservar as regras de transação existentes até aquele momento, e que eram anteriores à emenda constitucional número 26 do Estado, que foi aprovada no Estado da Bahia, porém sem referendar expressamente a revogação das normas de transição da emenda 47, da emenda 41 e da emenda 20. Pois é, porque isso é transição da transição da transição. Pois é. Eu sustento a tese, escrevi alguns artigos sobre isso nesse livro que está em suas mãos. Eu tenho uma tese antiga que sustenta que norma de transição é diferente de norma permanente. A norma permanente ela pode ser alterada a qualquer momento, porque ela tem uma vocação sem prazos, ela tem um destinatário indefinido e ela apreende um conjunto de situações também no tempo indefinida. Já a norma de transição, ela é aprovada para dar segurança jurídica a um grupo específico de pessoas, limitado no espaço, no tempo e com a clientela muito determinada. Ora, ela não é nem idêntica, quando é uma regra de transação material, nem idêntica ao regime anterior, nem ao regime novo. Geralmente ela é um agravamento do regime anterior, parcial, mas sem chegar à gravidade das mudanças totalmente novas. Ora, ela é, portanto, uma ponte normativa específica que apreende um conjunto determinado de sujeitos. Essa norma não deveria poder ser alterada, pela regra simples de que ela é uma fotografia que vai se esgarçar no tempo e vai se perder a vigência na medida em que sua clientela extinga. E a única função da norma de transição é oferecer segurança jurídica. Se ela não oferece segurança jurídica, se ela também for passível de alterações sucessivas, as novas normas de transição já nascem desmoralizadas, né? Não tem sentido que elas existam. Então, a rigor, eu cheguei a escrever num artigo que eu considerava que as normas de transição criavam o chamado direito condicional. O direito adquirido condicional. O que significaria direito adquirido condicional? É aquele direito em que estabelece uma condição inalterável ao arbítrio de outrem. Inalterável ao arbítrio daquele que é o detentor do poder político, e porque a única função dela é oferecer segurança jurídica. Ela fotografa aquele grupo de pessoas, não estabelece desde imediato um direito fruível, mas estabelece as condições para que o direito seja fruído e conquistado e adquirido, né? E, portanto, esta regra não poderia ser objeto de alteração. E o que nós estamos assistindo é como se, para usar uma figura de linguagem que todos entendam, é como se nós tivéssemos embarcado os servidores antigos num avião com destino determinado e depois, no meio do caminho, mudamos a rota, né? E você está jogando alguns de paraquedas? Estou jogando alguns de paraquedas no ar, né? Perdidos e incertos.
Esse é o cenário. Quer dizer, eu entendo que se um avião levantou voo e fixou para aquela clientela determinada um conjunto de exigências, isso tem que ser cumprido e não poderia ser objeto de emenda. Mas, enfim, esse é um tema que o Supremo vai estar discutindo agora, se existe ou não proteção da confiança em matéria previdenciária. E se a proteção da confiança obriga que as normas de transição não sejam alteradas, como as regras permanentes são alteráveis. Que a reforma da Previdência deve sofrer contínua mudança, o sistema previdenciário deve se ajustar ao longo do tempo, ninguém tem dúvida. O que se deve ter dúvida é se pode descartar completamente qualquer segurança jurídica nessa matéria. Isso não pode. Entendo que se a Previdência existe para dar previsibilidade, pelo menos as regras de transição têm que ser seguras. Bom, essa é a teoria geral, assim, de forma muito resumida, de fundo. Ao lado Mas é disso, complexa, porque você está falando aí da análise do que é uma norma de transição, está falando do princípio da confiança, e Sim. se ele incide sobre essas normas, isso não é uma discussão singela. simples, não é simples. Eu estou escrevendo um livro sobre isso atualmente, enorme, de 400 páginas, então não é simples. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que a própria emenda federal estabeleceu uma exigência que o Estado ratificasse, o Estado e os municípios ratificassem a revogação das normas de transição. Ou seja, ela mesma já fez a revogação de normas de transição para os servidores da União, o que já é discutível. Disse que isso seria também passível de acontecer nos estados e municípios se houvesse ratificação dos estados e municípios. Isso foi pelo menos discutido no Congresso? Isso foi colocado na norma por escrito, está expresso lá. No finalzinho da emenda está dito que os estados e municípios têm que fazer expressamente a revogação. Vários estados preferiram não fazer. E a Bahia, na primeira emenda, achou que tinha feito, mas não fez. Está o nível de pressa em que foi aprovada a emenda que não fez. Foi essa que foi aprovada em 30 minutos? Não, essa não. A outra levou uma semana. A segunda é que levou 30 minutos. De qualquer forma, não é assim que se aprova a reforma da Previdência. A reforma da Previdência na União levou pelo menos 8 meses, com todo mundo reclamando de que era algo feito às pressas. Se eu não me engano, foi o próprio Partido dos Trabalhadores que reclamou dos 8 meses Sim, lá. todos os partidos de oposição, inclusive o Partido dos Trabalhadores, durante a tramitação da emenda constitucional 103, do seu projeto que levou à emenda constitucional 103, reclamaram que havia muita pressa no debate. Esses mesmos representantes reclamaram não. Aqui na Bahia a pressa foi maior. Na verdade, logo que foi aprovada em final de 2019, em janeiro já se quis tentar apresentar o projeto do que seria a emenda constitucional número 26. No início dos trabalhos legislativos se aprovou a emenda 26 às pressas e depois se aprovou errado, com vários problemas técnicos, incluindo coisas na Previdência que não se deveriam incluir, como, por exemplo, o benefício do preso, que não é mais verba previdenciária, despesa previdenciária, é despesa administrativa, que deve ser orçamentária do Estado, mas está lá ainda, como despesa da Previdência, e por força de ações judiciais que deram uma liminar, conquistaram uma liminar no Tribunal de Justiça, foi apresentada uma nova emenda constitucional número 21, sobre um argumento de que estava ajustando, na verdade estava respondendo ao Tribunal de Justiça através de outra emenda. Essa foi aprovada em 30 minutos. Foi Ou seja, é aquela velha história, de manhã, a Comissão de Constituição e Justiça debateu, não aprovou o relatório, não encaminhou o relatório para o plenário. 3 da tarde, numa sessão já convocada, sem saber se teria sido aprovado ou não, de manhã, foi feita a votação e não houve discussão praticamente nenhuma. Alguns deputados, inclusive, disseram que não sabiam nem qual era o texto. E houve votação em primeiro turno, segundo turno, tudo aprovado numa única tarde, em menos de 40 minutos. Assim fica difícil você ter precisão técnica e não cometer erros. No meu entender, esta própria segunda emenda é uma emenda que é viciada no sentido do devido processo constitucional. O devido processo constitucional não foi respeitado a exigência de dupla votação e discussão. Não houve dupla discussão, né? Não houve ato sequer entre os turnos. Então, são 2 turnos de debate. E já é pouco, porque nas assembleias estaduais não há Câmara e Senado, só há uma única Câmara. Só há uma única
única casa legislativa. Portanto, não são 4 votações, são 2 votações. Deveria existir um hiato, que eu sustento num artigo de 10 dias, pelo menos, entre um e outro. Isso é exigido para o Distrito Federal, que tem status também de Estado. Isso é exigido na Lei Orgânica Municipal, que tem que ter um intervalo de 10 dias de votação. Os 2 casos em que há uma única Câmara votando uma norma fundamental. Ora, a norma fundamental dos estados, estando nesse caso, deve se aplicar esta regra da lei do Distrito Federal. Na realidade, um hiato de 10 dias. é tipo, a gente vive fora do ordenamento jurídico, aqui é especial. Deve ser alguma coisa diferente para a Bahia, não é não? Eu espero que a gente tenha, como sempre teve, um diálogo produtivo e esclarecedor com o Estado. Eu sou contra fazer crítica por crítica. Eu acho que nós temos que fazer crítica e fazer as sugestões e apresentar para o Estado cenários que o ajudem também a ter previsibilidade previdenciária, segurança financeira nos próximos anos, segurança jurídica para ambos os lados. Porque se o Estado viver uma insegurança previdenciária, nós também viveremos. E se o servidor viver uma insegurança previdenciária, o Estado pagará a conta também. Vai perder a qualidade de servidor, vai ter uma perda de legitimação jurídica e política, e a gente não quer isso. Então, é preciso discutir, e eu espero que esse seminário do dia 31 de maio ajude nesse debate. E sobre esse livro aqui, Paulo, qual foi o objetivo dele e o que é que ele tem? Esse livro é engraçado. Esse livro surgiu depois que, no meio da pandemia, no final de 2020, eu achei que já era meu último ano de vida, e achei que era interessante ter uns textos que fossem de acesso mais fácil sobre temas jurídicos. Então eu escrevi um texto com título não jurídico, Café com Prosa, com artigos curtos que tentassem objetivamente tratar sobre temas ligados à reforma da gestão pública, reforma da Previdência, temas variados de direito administrativo, mas que tocam ao cidadão, para que pessoas, mesmo fora da área jurídica, possam ter uma leitura agradável sobre temas que estão aí influenciando a vida de todos nós. É difícil, mas não é impossível. E foi muito bem aceito, o livro teve uma boa repercussão logo que foi lançado em 2021, praticamente foi esgotado em poucos meses, alguns exemplares por aí ainda, e tem dado certo. Eu uso de vez em quando para me recordar também do que penso, de modo que estava comigo aqui. Mas a ideia de discutir temas de direito para uma população mais ampla, não apenas para aquele grupo fechado dos juristas, eu acho fundamental. E, se possível, vinculando isto com um pouco de literatura, poesia, teatro. Esse livro tentou fazer isso. Vamos, inclusive, solicitar a 2ª edição, né? Sim. Infelizmente, Paulo, chegamos aqui ao final do nosso programa. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço toda a gentileza e a abertura para me receber. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais um assunto de interesse. E, servidor, cuidado com sua previdência. Frequente o seminário. Até a próxima semana.